E aí, galera, beleza? Então a gente vai conversar um pouco, basicamente, sobre essa data, essa comemoração que o pessoal faz, chamada Halloween. Antes de mais nada, essa comemoração, ela tem uma origem pagã, ela é de origem de festividades pagãs antigas, sobretudo de uma festa chamada Samhain. Samhain era uma comemoração do povo celta a respeito do início do inverno. Essa comemoração, que seria o equivalente a calendário do nosso 31 de outubro, ele era uma data comemorada justamente para isso. Nessa data eram feitos rituais, eram feitos ritos de passagem e coisas assim. Dentro dessa cultura celta, os celtas que eram um povo indo-germânico, que se estabeleceram ali na região da Gália, na região da Espanha e das Ilhas Britânicas, isso até a absorção pelo Império Romano, eles tinham esses costumes para celebrar as divindades deles. Nessa data de Samhain era quando o mundo dos mortos e o mundo dos vivos eles se aproximavam, e essa proximidade desses dois mundos faziam com que os espíritos pudessem passar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Eles faziam essas visitações para quem estavam no mundo dos vivos. Essas comemorações, então, elas envolviam algumas espécies de rituais, algumas espécies de sacrifícios e tudo mais que eram feitos nessa época por esse povo. Tudo isso foi se somando e gerou algumas práticas que hoje são aceitas na comemoração de Halloween. Então, a festividade, vamos dizer assim, que esse povo fazia envolvia diversas peculiaridades. Uma delas, por exemplo, eles pegavam nabos e decoravam esse nabo, faziam um rosto no nabo, faziam outras decorações e colocavam uma vela dentro do nabo para simbolizar uma alma penada, uma alma dentro de uma condenação do purgatório, como se fosse o nosso purgatório, né? Então, o nosso não, o conhecido purgatório, né? Por culturas. E esse nabo mais tarde foi substituído pela abóbora, que ainda hoje é tida como símbolo da festividade de Halloween. Essa então era um dos símbolos. Outra coisa que esse povo fazia era a prática de agradar os espíritos que vinham desse mundo dos mortos para o mundo dos vivos com doces. Então eles ofertavam doces a esses espíritos. Um pouco depois, a igreja começou a fazer uma prática diferente. As crianças iam de casa em casa, as pessoas iam de casa em casa pedindo alimento em troca de oração pelos mortos. Quando a Igreja Católica começou a ter a prática da oração pelos mortos, era feito isso nessa data. Por quê? Porque essa data é antes do dia de Todos os Santos, que também precede o dia de Finados. Então tudo isso foi encadeando para essas práticas se tornarem comuns. Dentro dessas práticas que os celtas tinham, eles faziam fogueiras e tanto maiores quanto menores, tochas, algumas coisas espalhadas para guiarem esses espíritos, para ser uma orientação para os espíritos que vinham do mundo dos mortos. Também alguns acreditavam que era para proteção. Eles ofertavam comida, eles ofertavam objetos, eles ofertavam bebidas para esses espíritos que vinham. Ainda hoje, quando nós paramos para pensar em culturas que têm essas práticas parecidas, como no México tem o Dia de los Muertos, que eles fazem comemoração para os entes queridos que faleceram. São bem semelhantes a esse tipo de cultura. Quando esses espíritos passavam de um mundo para o outro, alguns eram espíritos malignos, e as pessoas, para enganar esses espíritos, naquela cultura celta, eles usavam fantasias, roupas diferentes e máscaras, o que também a cultura de Halloween acabou perpetuando. Isso tudo levou a práticas ocultistas com o tempo serem atreladas a isso. Eles acabavam dizendo, os druidas celtas acabavam dizendo que nessa época, na época de Samhain, as adivinhações, as previsões do futuro eram mais fortes. Então eles faziam diversos tipos de adivinhações com entranhas de animais, com maçãs que eles jogavam na fogueira para ter resultados e outras práticas para adivinhação de futuro ou para previsões do futuro. Eles faziam isso nessa data com mais intensidade. A cultura celta, nós sabemos que tinha várias
formas de ritos e práticas de adivinhação. Mas nessa festividade de Samhain, ele era mais intenso. Eles diziam que por esse véu, essa separação entre o mundo dos vivos e dos mortos ser mais fino, a prática dessas adivinhações era mais intensa e mais assertiva nessas épocas. Ainda naquela cultura, o povo da época pegava e colocava a mesa, quando eles se sentavam nos lugares de refeição, eles sempre deixavam um lugar vago para os entes queridos falecidos. Então, nós sabemos que essas práticas adivinhatórias, essas práticas de adivinhação, de previsão de futuro, elas são contrárias às doutrinas bíblicas. Elas são totalmente contrárias às doutrinas bíblicas. Depois a gente vai ver com alguns versículos que falam disso, mas nós sabemos que dentro do contexto espiritual, dentro do contexto bíblico, essas práticas elas não são aceitas. Então essa comemoração desse dia de Halloween, ele foi atrelado à cultura popular com base em comemorações pagãs. 100% com base em comemorações pagãs, e foram sendo acrescidos nessa comemoração elementos de outras culturas próximas. Isso tudo para ter a forma que nós temos hoje, mas a origem dessa comemoração, ela não tem bases bíblicas, ela não tem nenhum amparo teológico saudável bíblico para ser comemorado. Então essa festa, ela tem uma origem pagã, uma estrutura base pagã. A Enciclopédia Americana de Folclore, ela diz que essa festa está intimamente associada à visitação de espíritos, na maioria das vezes com fins de aterrorizar as pessoas e de amedrontar essas pessoas. Então, quando nós temos esse foco, esse ponto, nós sabemos que não tem a base bíblica correta. Isso tudo começou então no século V a.C., que a comemoração de Samhain ela era constante através dos celtas. Depois, a gente avançando na história para o século I depois de Cristo, os romanos eles conquistaram esses povos, conquistaram o povo celta e começaram a adotar as práticas, inclusive alguns rituais que eram praticados em Samhain. Ali começou a ser associado à cultura romana algumas dessas práticas. No século VII depois de Cristo, o Papa Bonifácio IV, ele instituiu a celebração do Dia de Todos os Santos. Para quê? Porque existiam santos que não tinham um dia específico. Basicamente porque haviam mais santos do que dias do ano. Então, alguns santos não tinham suas datas específicas, então nessa data, no século VII depois de Cristo, foi instituído o Dia de Todos os Santos. Ele foi instituído, por exemplo, nas línguas inglesas, ele é conhecido como All Hallows Day, então Dia de Todos os Santos. A expressão Halloween, inclusive, vem disso, All Hallows Eve, a véspera do Dia de Todos os Santos. É uma abreviação para essa expressão. No século, um pouco depois, no século XI depois de Cristo, dia 2 de novembro foi instituído como Dia de Finados, que era uma data que a Igreja Católica se lembrava dos mortos. Uma semelhança um tanto quanto grande com a própria comemoração do Samhain, que era essa data que lembrava que o mundo dos mortos fazia contato com o mundo dos vivos. No século XIX, milhares de pessoas começaram a se mudar para os Estados Unidos irlandeses, a cultura irlandesa principalmente, os irlandeses começaram a se mudar para os Estados Unidos, trazendo alguns costumes dessa prática que nós conhecemos como Halloween. Quando chegaram em solo americano, eles começaram a misturar essa cultura com culturas que já existiam lá. Alguns aspectos da cultura inglesa, da cultura africana, de pessoas que habitavam já nos Estados Unidos, começaram a mesclar com isso e se tornar uma comemoração. No século XX, o Halloween ele começa a se tornar uma data comemorativa constante nos Estados Unidos. E no século XXI, hoje nós sabemos que o Halloween não se centraliza somente nos Estados Unidos, ele foi expandido para o mundo e o comércio de itens
do Halloween, ele é gigantesco, ele é um nicho multimilionário hoje no mundo, esse comércio. Também foi para o lado comercial. Então nós sabemos que desde o século V a.C. até hoje, essa festa embasada em culturas pagãs, ela vem tomando proporções gigantescas, fazendo as pessoas inclusive esquecerem dos conceitos bíblicos básicos que regem a nossa fé. Então existem algumas bases bíblicas para nós apoiarmos a nossa fé. A nossa fé que inclusive vai contra essa prática dessa comemoração do Halloween. Uma delas está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e versículo 11, que diz assim: não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoureiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte os espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. Esse versículo, então, ele já atesta pra gente que essas práticas ocultistas, elas não têm base bíblica e são contrárias à nossa fé. Quando nós andamos para Romanos 12, 9, na segunda parte do versículo, o texto fala: aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Estava sendo dada a instrução a tudo aquilo que é mal, nós não andarmos em linha com aquilo. E Paulo também dá uma direção para a igreja que estava em Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, tudo aquilo que nos remete ao mal, tudo aquilo que tem a aparência de mal, é instruído a nós nos abstermos daquela prática. E para fechar essas bases bíblicas, nós podemos afirmar com absoluta precisão que Lucas, no capítulo 20, versículo 38, diz: porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então essa é uma afirmação, que o nosso Deus é um Deus que não é Deus de mortos, mas Deus de pessoas vivas. Então essa comemoração aos mortos, essa ênfase constante aos mortos, ela não tem uma base bíblica constante para nós nos apoiarmos. Então essa comemoração de Halloween, do Dia das Bruxas, ela não faz parte da nossa fé, ela não condiz com a nossa fé. Por isso nós temos que observar a não prática e a não concordância com esses rituais e essas atividades.